Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Na aula de hoje nós vamos ver exercícios com as razões trigonométricas com um grau de dificuldade um pouquinho maior que os exercícios anteriores. Mas não desanime, não se preocupe que eu vou explicar passo a passo. Fique comigo até o final desta aula e rodou! Vamos agora resolver a nossa primeira questão. Observe aí na tela que eu tenho o desenho de uma casinha de cachorro. E o enunciado pede a altura dessa casinha. Eu vou marcar para você aí a altura de vermelho. Isso aí seria a altura da casinha, sendo que uma parte dessa altura, o enunciado ele já forneceu, que é justamente essa parte ali, que é de 40 centímetros. Então, na verdade, o que você vai calcular é só esse pedacinho aí, é esse lado do triângulo. Então, eu vou formar o triângulo aí, para você visualizar. Eu tenho um lado azul, um lado verde e um lado vermelho. E ele quer o lado vermelho. Para isso, eu preciso saber quanto que vale o lado azul ou o lado verde. Só que quando eu olho para o meu triângulo, eu não vejo nenhuma informação. Mas se você observar com um pouco mais de atenção, você vai verificar que essa parte azul que está ali embaixo, ela é do mesmo tamanho da parte de cima. Então eu já tenho agora o cateto adjacente, porque essa parte azul está encostada no ângulo, e eu quero o cateto oposto, porque a parte vermelha está oposta ao ângulo. Se você tem dificuldade nessa identificação, basta você ver os vídeos anteriores, que lá a gente vem fazendo vários exercícios e explica passo a passo, ok? Quem que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? É a tangente. A tangente de 30 graus. Por quê? Na casinha de cachorro, você vê ali em cima que eu tenho um ângulo de 30. Então, é isso que eu vou estar trabalhando. Só que nós já aprendemos pegar os valores da tangente na tabelinha, quando os ângulos são notáveis. Sendo que esse exercício, ele já fornece essa tabelinha com os valores. Só que agora eu não tenho os radicais, as raízes. Ele já dá o valor aproximado. Então, é só fazer a substituição, Eu tenho que tangente de 30 é igual a 0,58. Observe que eu tirei esse 0,58 do próprio enunciado. Ele fornece esse valor. Agora eu vou substituir o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o x, é o valor que eu estou procurando. É o lado que está de vermelho. E quem que é o cateto adjacente? É a parte azul, justamente 30 centímetros. Agora eu vou fazer a multiplicação. Eu tenho que deixar o x sozinho. O 30 que está de baixo vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, 30 que multiplica 0,58. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter como resultado 17,4. Quando eu olho para as alternativas, eu não acho essa alternativa ali. Por quê? Porque eu tenho que ter um pouco mais de atenção no enunciado. Ele está pedindo a altura. Lembra que nós já encontramos que uma parte da altura é 40 centímetros? Então, eu tenho que somar esses 40 centímetros com o valor de x que eu encontrei, que é o 17,4. Fazendo essa soma, aí sim, aí eu vou ter 57,4. A alternativa B é a alternativa correta. Agora, nós vamos ir para a nossa questão 2, na tela. Essa questão ela é um pouco diferente das questões anteriores, pois ela não traz nenhuma figura, nenhuma imagem para auxiliar na resolução. Pelo contrário, ela quer saber se lendo o enunciado você sabe montar o triângulo. Isso já é uma cobrança da própria questão. Eu vou ler com você e vou montar passo a passo. Observe aí na tela. Duas avenidas retilíneas A e B se cruzam segundo o ângulo de 30 graus. Retilíneas significa retas. Eu vou pegar essas duas avenidas e vou botar na tela. Vou botar Avenida A e Avenida B. Por que eu cruzei elas dessa forma? Porque ela diz que o ângulo é de 30 graus. É um ângulo agudo.
O ângulo agudo, ele é o ângulo menor que 90 graus. Por isso que eu fiz ela mais ou menos dessa forma aí, ó. Agora, o que ele diz? O enunciado diz que tem um posto de gasolina na Avenida B. Eu vou botar um ponto em cima dessa linha vermelha. Esse aí é o posto de gasolina. Só que ele diz que esse posto de gasolina ele está a 400 metros do cruzamento, do ponto de encontro das avenidas. É isso que eu vou fazer. Observe aí na tela. Por que eu coloquei esse posto de gasolina para o lado direito? Porque eu prolonguei a minha reta maior justamente para lá. É ali que eu quero montar o meu triângulo. Agora eu já tenho as duas avenidas, já tenho o posto de gasolina, já marquei os 400 metros que o enunciado me informa. Agora eu vou ter que calcular qual é a distância do posto de gasolina até a Avenida A. O que eu quero é justamente essa linha que está de preto. A distância do C, que é o posto de gasolina, até a linha que está de azul, que é a minha Avenida A. E essa linha, ela forma com a Avenida A um ângulo de 90 graus. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quais são os lados que nesse triângulo retângulo eu vou ter que trabalhar e decidir se eu vou usar o seno, cosseno e tangente e finalizar a minha questão. Primeiro, qual a informação que o enunciado dá? Ele dá aquele 400 ali. E nós já aprendemos que é a hipotenusa. E ele pede a linha que está de preto, a distância do posto de gasolina C até a linha de azul. Isso aí é o cateto oposto. Observe que ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Quem relaciona cateto oposto com hipotenusa é justamente o seno. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus é igual a meio. Cateto oposto, olhando agora para o triângulo, eu sei que ele vale quanto? X, porque é o valor que eu estou procurando. Hipotenusa, olhando para o triângulo, eu sei que ela vale 400. Agora, basta eu deixar o X sozinho. Para isso, eu vou pegar o 400 e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim. 400 dividido para 2 é igual a X. Então, X é igual a 200. Agora, vou marcar a opção. Opção E, 200 metros. Vamos agora para a terceira e última questão. Esse exercício, no seu próprio enunciado, ele já traz a imagem, a figura, o que facilita a compreensão, correto? Eu quero que você observe aí os itens a ser julgado. O item 1 diz assim, ó, a altura da rampa, representada por H no desenho, é de 8 raiz de 3 sobre 3 metros. E, segundo item, o comprimento da rampa inclinada, por onde sobe os carros, é o dobro da altura H. Nós vamos julgar esses itens se é verdadeiro ou se é falso. Primeiro item diz que a altura é 8 raiz de 3 sobre 3. Vamos verificar se isso é verdade. Para fazer isso, eu vou usar o seno, cosseno ou a tangente. Primeiro, eu vou verificar os lados que estão envolvidos nesse item. Ele quer a altura. A altura aí é justamente o cateto oposto. Está oposto ao ângulo de 30 graus. E ele informa 8 metros desse lado que está encostado no ângulo. Quando está encostado no ângulo, é cateto adjacente. Quem que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Já vou fazer a minha substituição. O ângulo é de 30 graus. Tangente de 30 graus é quanto? É raiz de 3 sobre 3. Vou fazer agora a substituição. O cateto oposto é o H, vai em cima. O cateto adjacente é o valor que eu tenho, que é 8, vai embaixo. Tenho que deixar esse H sozinho, que é a minha altura. Então, esse 8 que está aí dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Olha como é que é tranquilo. Ó. Ficou assim, 8 raiz de 3 sobre 3. Isso é a altura. Olha aí no meu item. Vê se não bateu direitinho. Então, esse item é verdadeiro. Vamos agora para o próximo item.
Agora nós vamos julgar se o item 2 é falso ou verdadeiro. Ele diz que o comprimento da rampa é igual ao dobro da altura, ou seja, 2 vezes a altura. E para isso nós vamos primeiro verificar quais são os lados que estão envolvidos neste item. A altura eu já até sei qual é, 8 raiz de 3 sobre 3. E agora eu vou ver a hipotenusa, que é justamente o comprimento da rampa. Então eu tenho o cateto oposto, que é a altura, e tenho o comprimento da rampa, que é a hipotenusa. Quem relaciona hipotenusa com cateto oposto é o seno. E agora eu vou fazer a substituição. O ângulo é 30, já coloquei aí. E agora eu vou colocar o valor do ângulo. O valor do ângulo é igual a 1 sobre 2. Nós temos essa informação na tabela dos ângulos notáveis. E agora eu vou fazer a substituição do cateto oposto. Olhando para o triângulo, o cateto oposto é justamente a altura. Já coloquei aí na tela, 8 raiz de 3 sobre 3. E agora eu vou colocar a hipotenusa. A hipotenusa é x, justamente o que eu estou procurando. E agora eu tenho que isolar o x. Para isso, eu vou fazer a minha multiplicação cruzada. Olha aí na tela, ó. X que multiplica 1 é o próprio x, porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. E 2 vezes que multiplica 8 raiz de 3 sobre 3 já me deu a resposta. Olha agora essa equação, como que ela ficou. X é igual a 2 vezes 8 raiz de 3 sobre 3. Esse 8 raiz de 3 sobre 3 é a altura. Então eu posso chamar ele de altura. Olha como é que vai ficar a leitura agora. Ó. X é igual a 2 vezes a altura. E o x é o comprimento da rampa, então o comprimento da rampa é igual a 2 vezes a altura. Então esse item é verdadeiro.